Mais uma vez estamos aqui, sou a professora Rosilene Rocha e hoje vamos revisar um conteúdo, fenômeno da substantivação. Vamos partir do conceito. O conceito, a substantivação é um processo denominado de derivação imprópria. Lembrando sobre o processo de formação de palavras, quando é que acontece a derivação imprópria? Pelos gramáticos, e nele consiste a formação de novas palavras. Novas palavras por quê? A sequência de fonemas, fonemas é cada letra que compõe a palavra. Apesar de não alterar, integra-se a outro significado. Na derivação imprópria, usamos uma palavra de determinada classe gramatical como se ela fosse de outra classe. A gramática da nossa língua é muito interessante, ela tem esses fenômenos que acontecem. Lembra quando eu falei em certa ocasião acerca da manga, a palavra manga pode ser manga fruto, manga pasto, manga de blusa, ou até o verbo, né, na criação mangar da cara de alguém, da gíria, que é quando a língua portuguesa, a gramática, ela se metamorfoseia, ela muda de sentido a depender do contexto. E nesse caso aqui, o conceito da substantivação fala um pouco sobre isso em relação, porque uma palavra de determinada classe gramatical, ela transforma-se em outra praticamente. Isso que acontece em substantivação. Veremos aqui por que isso acontece. Olha, há um dinamismo que nossa língua tem, ela é muito dinâmica e dessa forma determinadas palavras têm valor de outras classes gramaticais dependendo do contexto que elas se encontram. A seguir, nós teremos aqui alguns casos de substantivação, que é um fenômeno que ocorre, para entendermos melhor esse processo. Vejamos aqui, substantivação em verbos. Como que ocorre esse processo de substantivação em verbos, que é um fenômeno da nossa língua? O verbo expresso no infinitivo se transforma em substantivo, tendo em vista um contexto específico. Lembrando, o definitivo do verbo é o verbo em sentido de dicionário. Amar, correr, saltar, você encontra dessa maneira, escrita dessa maneira o dicionário para poder entender o significado, que é uma das formas nominais do verbo, no caso aqui, no infinitivo. Nesse sentido aqui, como é que ocorre essa transformação do verbo num substantivo? Basta que façamos a junção aqui de um artigo, no caso o artigo o, andar de gênero triste, o amar é essencial na sociedade. Eu tenho verbos, tanto o andar quanto o amar são verbos, e com a presença do o eu modifiquei. O andar já é o substantivo, o amar já é o substantivo, então eu peguei um verbo e transformei em substantivo, ou seja, transformei a classe gramatical do mesmo. Mais adiante também acontece a substantivação em advérbios. Como ocorre esse processo? Como assim um advérbio poder virar um substantivo? Vejamos aqui, olha, o advérbio se transforma em substantivo, tendo em vista um contexto específico. Importante o contexto. Exemplo, o não sem explicação se torna pesado. João disse um não bem grosseiro. É importante relembrar o que é advérbio. Advérbio é a palavra que modifica o verbo, pode modificar outro advérbio ou até um adjetivo. Visitem lá o conteúdo de advérbio e locução adverbial que vão compreender o que eu estou falando aqui. Para entender alguns tipos de advérbio, a palavra não, por exemplo, é um advérbio de negação. E, mais uma vez, assim como aconteceu com o verbo, somente de anexar, de colocar o artigo o na frente do não, fez com que o não virasse um substantivo. No caso, o não sem explicação se torna pesado. João disse um não bem grosseiro. Agora aqui também temos uma questão de mudança de classe gramatical. Um advérbio, que no caso é o não, transformou-se em um substantivo por causa do artigo
No caso aqui, o não sem explicação. E no João disse um não bem grosseiro, um não bem grosseiro, um aí já é um artigo indefinido, porque não definiu que tipo de não foi esse. Um não bem grosseiro. Pois bem, é o processo de substantivação em advérbios. Mais adiante, também há o processo de substantivação em adjetivo. Relembrando o que é adjetivo, é a palavra que tem o poder de qualificar o substantivo. Ele qualifica, especifica, atribui qualidade. Por exemplo, gosto de falar meu nome, Rose. Rose é linda. Rose é maravilhosa. Rose é boa professora. Estou usando sem usar modéstia aqui. Aí, por exemplo, em relação ao adjetivo aqui, se fôssemos falar do céu, o céu, e trazer uma característica do céu, céu azul, céu nublado, por exemplo, o céu é bonito. A palavra bonito é a característica do céu, portanto é um adjetivo. Aqui nós temos um exemplo do céu. O azul do céu me fascina. Azul, na frase o céu é azul, por exemplo, é uma qualidade do céu, porque o céu pode estar cinza, amarelo, pode ter uma aurora boreal. No caso aqui, o céu azul transformou a palavra azul, que comumente é utilizado como adjetivo para atribuir característica, em um substantivo. O azul do céu me fascina. O covarde não luta. Justamente aqui, as palavras azul e covarde, por exemplo, que são adjetivos, a pessoa é covarde. Covarde é a palavra que qualifica, nesse caso aí, atribui uma característica para a pessoa é covarde. E no contexto aqui, juntamente com o artigo o, tanto na palavra o azul do céu, quanto em o covarde, transformou ambos em adjetivos. Por isso que ocorre o processo de substantivação. Sempre tem a presença do artigo na frente, que aí promove essa mudança de uma classe gramatical para outra classe gramatical. Temos também substantivação em pronome. Relembrar o que é pronome? Pronome, pro em prova, do latim é a favor. Pronome é a favor do nome. Aquela palavra que pode substituir o nome. O pronome se transforma em substantivo quando? Não, tendo em vista um contexto específico. É importante saber do contexto. Meu eu está sempre em conflito. Meu eu está sempre em conflito. O eu aí, ele deixou de ser pronome e virou um substantivo. Meu eu está em conflito. E outro exemplo, esse guarda-sol é o nosso. Nosso, que é um pronome possessivo, aqui transformou em substantivo, justamente por causa do o. Esse guarda-sol é o nosso. É diferente de falar nosso guarda-chuva é azul, por exemplo. Aqui eu estou especificando, esse guarda-sol é o nosso. O artigo o, diante do pronome nosso, fez com que houvesse o processo, o fenômeno de substantivação no pronome. No caso, meu eu está em conflito, o eu é um pronome pessoal e a presença do meu eu, fosse um poeta falando, meu eu lírico. O eu lírico aí equivale da mesma maneira como substantivação em pronome. Porque o eu deixou de ser pronome para ser substantivo, diante do contexto. É importante dizer, porque o contexto faz muita diferença na hora de classificar a classe da palavra. Temos aqui também outro tipo de substantivação, que é a inconjunção. Conjunção é a palavra que une orações. Vocês podem ver conjunções em orações coordenadas, por exemplo. Neste caso aqui, a palavra porque, que foi citada, analisando em relação à conjunção, porque é uma conjunção explicativa, porque ela é usada para explicar as coisas. Eu estou sentada porque me cansei. Porque me cansei está explicando o motivo de eu ter sentado.
Por isso que é a conjunção explicativa. Nesse caso aqui, juntamente com a junção do artigo o, queria entender o porquê daquela situação. Já estamos falando de substantivo, o porquê que é um substantivo. Importante lembrar quando estudamos os porquês, porquê junto, porquê sem acento, porquê separado, é que esse porquê aqui, ele é sempre junto com o acento, porque você pode fazer a alternância, você pode colocar o motivo que não perde sentido. Por exemplo, queria entender o porquê daquela decisão. Queria entender o motivo daquela decisão. Nesse caso aí, eu tenho o porquê, que a palavra porquê é uma conjunção explicativa, e ela virou substantivo devido à presença do artigo, o porquê. Então, podemos concluir que quase sempre a presença de um artigo diante do verbo, a depender do contexto, nos casos citados, a palavra sofre o processo, é um fenômeno que acontece de substantivação que pode ocorrer de verbo virar substantivo, de pronome virar substantivo, de conjunção virar substantivo, como é o caso aqui. Queria entender o porquê daquela decisão, que a conjunção porquê virou um substantivo. Temos também mais um tipo de substantivação em relação à interjeição. São várias classes de palavras que se metamorfoseiam. Aqui agora estamos diante da interjeição. Interjeição, por exemplo, se você bate o dedinho mindinho na quina do sofá na sua casa, aquele dedinho que a gente sempre bate, você grita ai! Esse gritar ai do seu pé, ele é uma interjeição. Nesse caso aqui, vamos explicar quando é que ocorre esse processo de substantivação da interjeição, que é uma classe de palavras. A interjeição se transforma em substantivo, tendo em vista o seguinte contexto específico. Exemplos. O que ele disse não demonstrou nenhuma emoção. Mais uma vez, temos aqui a presença do artigo o diante da interjeição É justamente a presença do artigo, que faz com que a interjeição deixe de ser interjeição e passe a ser substantivo. Outro exemplo aqui, Daniel exclamou um ó muito triste. Ó é uma interjeição. A presença do artigo na frente do ó foi que fez a transformação dele em substantivo. Temos também substantivação em numeral. Como ocorre esse processo? Vejamos, o numeral se transforma em substantivo, tendo em vista esse seguinte contexto. Vamos lá. Aqueles milhões seriam bem aproveitados na instituição. Nesse caso aqui, milhões, que é o numeral, 1 milhão, transformou em substantivo por causa do pronome aqui, ó. Aqueles, pronome demonstrativo, aqueles milhões, por exemplo, fez com que a palavra milhões virasse substantivo e deixasse de ser numeral. As duas bolsas de estudo foram dadas de uma vez. Nesse caso aqui, as duas bolsas de estudo foram dadas de uma vez. A palavra uma, que é, nesse caso aqui, ó, duas continua numeral. Duas é a quantidade numeral aqui, 1, 2, quantidade, são duas bolsas. A mudança foi essa parte aqui, ó, foram dadas de uma vez. Nesse caso aqui, o numeral foi transformado em substantivo. Uma única vez, virou numeral. Conforme os exemplos citados, para conhecer esses processos de substantivação, basta apenas colocarmos um artigo para a transformação em substantivo acontecer. Basicamente, é dessa maneira que ocorrem os processos de substantivação das palavras.